Bom, vamos então agora estudar sobre o processamento de plantas aromáticas e condimentais. Os condimentos, eles eram considerados, né, a moeda na época das viagens, né, das Índias, né? Durante a época do descobrimento do Brasil, muitas especiarias que eram compradas, né, principalmente na Índia, eram tidas como o tesouro precioso daquela época. As famílias que tinham, faziam uso, que tinham posse, né, de baús contendo especiarias, tal como o cravo, a canela, o gengibre, eram tidas, né, como ricas, porque era a moeda de troca, né, uma das moedas de troca naquela época, né, das caravanas. Bem, os condimentos eles já eram utilizados, né, para mascarar já são, né, já foram, né, utilizados para mascarar o gosto e aroma de alimentos e remédios desde épocas datadas antes de Cristo. Existem vários relatos históricos que eu não vou ficar aqui perdendo muito tempo com a questão histórica, né? Isso está em várias literaturas que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui destaco, né, o Merodach Baladan, né, em 721 a 710 a.C., que é o rei da Babilônia. Ele já era, né, um horticultor que cultivava mais de 64 espécies de plantas no seu jardim real. E dentre essas culturas, incluía-se algumas hortaliças, incluindo também plantas condimentares, como o tomilho, o açafrão da terra, né, e o coentro. Bom, falando um pouquinho sobre saúde e nutrição, as plantas condimentares, elas são capazes, né, de estimular poderosamente os sentidos do nosso corpo e influenciar o nosso apetite. Quem nunca já passou em frente a uma pizzaria e às vezes com fome, não sentiu, que delícia, que aroma gostoso, né? Você começa até a salivar, né? Então isso estimula, porque é a química, como a gente vai ver, a química do paladar e do olfato é que são os dois assim, maiores aliados, né? Embora a gente tenha outros sentidos envolvidos, né? Mas são os maiores aliados aí na questão do paladar. Sabe-se que pequenas quantidades de condimentos eles desencadeiam mais salivação e mais produção de ácidos digestivos estomacais do que qualquer alimento que você utilize somente o sal como um condimento, né? O consumo de condimentos ele é indicado para diversos males, como a inapetência, né, a má digestão. Inclusive, eu já comentei com vocês em outras aulas, todas as plantas consideradas condimentares, elas são utilizadas para dispepsia, que é a má digestão, hipertensão, uma vez que se você passa a utilizar mais condimentos, né? Mais essas plantas condimentares, você acaba reduzindo o consumo de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que nós todos sabemos que é um dos grandes vilões dos problemas de pressão arterial elevada. Mas ele também pode, né, ser contraindicado em algumas pessoas, por exemplo, com colite ulcerativa, em úlceras estomacais, pessoas com peles acneicas, né? Geralmente alguns condimentos, como por exemplo pimenta do reino, podem causar, né, acne e mesmo algumas, né, até gastrite. Então, embora a quantidade usada em uma refeição seja também muito pequena, os condimentos eles também são dotados de valores nutricionais, como por exemplo o cálcio, que está presente no manjericão, a salsinha, né, que a gente utiliza muito na nossa culinária aqui em Minas, ela é muito rica em ferro, o gengibre é muito rico em zinco,
o louro em vitamina A, a páprica em vitamina B2. Então, todos eles são ricos, né, em algum elemento nutricional importante para a nossa alimentação. Bom, os condimentos eles estão relacionados a 3 dos nossos sentidos, né? Ao olfato, a visão e o paladar. Como eu já comentei, o olfato e o paladar, na verdade, né, são aqueles que são os dois grandes aliados da sua química aí, que vão explicar, né, as sensações que nós sentimos com relação ao nosso paladar. Agora, muita gente, a gente sabe que come com os olhos, né? Então, por exemplo, às vezes você coloca um alimento em cima da mesa, a pessoa só de olhar ela não gosta daquilo e não quer nem provar, né? Então, os olhos também, eles estão envolvidos, né, na sensação do paladar, ou de aguçar, né, o paladar. O paladar, até o século, né, passado, acreditava-se que o paladar ele era constituído de apenas cinco sentidos, né? 5 sensações, né? A sensação do doce, do azedo, do salgado e do amargo. Mas a partir de 1908, um pesquisador japonês, Kikonai Ikeda, ele descobriu, comendo um prato de dashi, que é um alimento japonês, que existia um outro sabor, porque o sabor parecia permanecer na sua língua, né? E naquela época ninguém acreditou, né, no pesquisador, mas hoje se sabe que aquele mapa da língua que divide, né, a língua, na frente a gente sente o doce, ao lado o amargo, ao lado aqui o salgado, aqui o ácido, né? E no centro agora o umami, isso já está caindo por terra, porque sabe-se que nós temos papilas gustativas por toda a extensão da língua e elas estão prontas, né, a receber qualquer um dos sabores, seja o salgado, o doce, o ácido ou o amargo. O sabor salgado, ele é mais caracterizado, né, pelo sal de cozinha, cloreto de sódio, o doce pelo açúcar, né, o ácido pelo limão e o amargo pelo café. E esse quinto sabor, que é o umami, vem, né, de um termo japonês, embora que está em chinês, né, por essa, mas parece que eu não sou especialista em línguas asiáticas, né, mas até onde eu sei foi um japonês, né, que descobriu essa situação e ele que colocou o gosto, o sabor umami, porque o umami em japonês é saboroso, tá? Também, né, vem do chinês, umai, delicioso, e mi, gosto, né? Então, o umami, ele está relacionado ao gosto, ao sabor, por exemplo, do tomate, do milho, de pescados, do queijo, da carne. Ele permanece no nosso olfato, nas nossas papilas por mais tempo. Então, hoje se sabe que existem 5 sabores básicos, né? O doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami. E o paladar, ele só consegue detectar moléculas dissolvidas em água. Então, por isso a necessidade da saliva. E o umami, as papilas gustativas relacionadas com o umami, elas aumentam a salivação, tá? Isso aumenta a presença de água e é com isso que a gente consegue perceber melhor o sabor dos alimentos. Bom, então, com relação ao paladar, nós só sentimos esses gostos. Nós não sabemos, por exemplo, não existe gosto de laranja. Existe, na verdade, o olfato que vai complementar essa questão do paladar, né?
Então, quando as moléculas elas chegam na nossa boca, né? Ou um aroma chega à nossa boca, ao nosso nariz, né? A partir da nossa boca, né? O alimento ele é percebido, o sabor do alimento, porque essas moléculas odoríferas elas vêm, né, para a região do nariz, onde nós vamos sentir através das células receptoras olfativas no epitélio nasal, nós vamos sentir, né, o odor, que estão os receptores com as moléculas voláteis, né, que nós vamos sentir esse odor. Então, o paladar está muito relacionado às moléculas voláteis, né, que em contato com a água ali são volatilizadas também, né? Aliás, em contato com a água nós vamos sentir o sabor doce, azedo, ácido e salgado e humano, né? Mas definir o que é um alimento, nós só vamos definir pelo olfato. Então, as células do receptor olfativo que são ativadas, elas vão enviar sinais elétricos, né? Lá para os glomérulos no nosso cérebro, e esses sinais, né, são transmitidos então para as regiões mais altas do cérebro para serem então identificados. Então aqui é uma imagem, né, que mostra, né, aqui a nossa boca, né, com as papilas gustativas. Esses sabores, esses odores, eles vêm, chegam aqui às fibras nervosas olfativas, e a partir, né, dessas fibras nervosas olfativas no bulbo olfativo, essa transmissão é levada então para essas informações são levadas para o cérebro. E aqui nós temos milhões de receptores, né, olfativos, e nós conseguimos reconhecer mais de 1000, né, sensações de odor, né? Quanto maior, mais aguçado, por exemplo, o cão, o tubarão, eles têm o olfato muito mais aguçado do que o nosso, porque eles têm muito mais células olfativas, né, do que os humanos. Então, o olfato ele contribui para 80% do sabor dos alimentos, né? O sentido do olfato ele só consegue perceber moléculas gasosas, tá? É o cérebro, né, que a partir dessa estimulação nos nervos olfativos é que vai interpretar os aromas dos alimentos, né, que vão estimular o apetite, e conforme eu já falei, né, cerca de mais de 50 milhões de células receptoras em cada uma das duas cavidades nasais, né, tem o homem, e o ser humano ele é capaz de distinguir, na verdade, mais de 10.000 espécies químicas diferentes, baseado em sua estrutura molecular. Então, a gustação e a olfação, elas são, né, complementares, tá? Mostrando aqui, né, por essa imagem, que esse sabor, por exemplo, ela está tomando um café, né, ela vai sentir esse sabor do café, o sabor amargo, e o odor do café é que vai chegar, as moléculas voláteis do café é que vão chegar aos centros do nosso cérebro, né? Aqui, né, em rosa, está relacionado ao paladar, para a gente entender as sensações do amargo, do ácido, do salgado, do doce e do umami. E aqui no lobo mais frontal, né, látere frontal, né, nós temos aqui onde vai chegar as informações sobre com relação aos odores, ao olfato. Bom, então falando um pouquinho, né, aqui a gente só foi dar uma introdução sobre a importância da nutrição e das plantas condimentares na nutrição e o que elas aguçam nos nossos sentidos de olfato e paladar, né? E agora a gente vai conversar com vocês a respeito do processamento, então, de plantas condimentares. Vejam aqui, né, essa imagem, já vou chamar a atenção
Aqui é um produto, a gente fazia muito isso aqui no nosso laboratório, quando a gente podia comercializar esses produtos, a gente fazia isso para poder ajudar na manutenção do horto, comprar ferramentas, substrato, bandejas, essas coisas, mas hoje nós não podemos mais fazer isso por questões, né, burocráticas aí. Tudo que a gente vender aqui, a gente tem que colocar na conta, né, da União. Então, depois isso não retorna para a gente, então a gente já viu que isso não é muito, não ia ter muito retorno para nós e acabamos não fazendo isso mais, né? Mas era uma forma, né, da gente conseguir alguma renda, mas para auxiliar, né, nos trabalhos do horto. Mas enfim, e aí então a gente produzia o azeite, o vinagre, né, e um óleo de ervas aromáticas. E veja que dentro desses frasquinhos a gente tem algumas ervas que estão ornamentando. Essa erva ela só vai servir para ornamentação. Ela, não é ela que vai aromatizar esse líquido, tá? O que vai aromatizar o líquido é o processo antes, tá? Isso aqui é um processo apenas para finalização do produto, tá? Então, a gente pode fazer azeites, óleos e vinagres aromáticos e também sais aromáticos. Uma outra forma, né, de processar plantas e agregar um valor numa pequena propriedade, numa agricultura familiar, aí, por exemplo, é desidratar as plantas e vender, né, os saquinhos com as ervas desidratadas em feiras, em feiras livres, em locais, né, como este, tá? E lógico que essas plantas, elas realçam bastante o sabor, né, dos alimentos, sem ter, né, como eu já comentei, precisar ficar usando muito sal, cloreto de sódio. Então, para a gente entender, né, essas preparações são muito similares ao que eu já apresentei para vocês, para os óleos medicinais, tá? Então, os óleos e azeites aromáticos, eles são preparações obtidas pela ação de óleos ou azeite sobre as plantas secas, né? Lembra que eu falei, não posso utilizar a planta fresca, porque a planta tem água e óleo e água não se misturam, então eu tenho que remover a umidade da planta para me poder fazer o processo de maceração. Essa maceração é feita a temperatura ambiente, tá? Assim como eu ensinei lá na aula de processamento de plantas medicinais. E os óleos que geralmente a gente sugere, né, são os óleos de milho, de canola ou de girassol. E com relação à concentração, você pode utilizar várias ervas, tá? As meninas estão preparando um vídeo para mostrar para vocês alguns outros detalhes, mas você deve conhecer bem as ervas, né? O que é um alecrim, o que é um tomilho, o que é o orégano, o alho, a cebolinha, né? Você pode fazer uma combinação dessas ervas, sálvia, né? Uma combinação dessas ervas, e aí essa combinação total ela vai ter aí em torno de 5 a 15% do volume de óleo ou azeite que você deseja preparar. Então, se você vai preparar, por exemplo, 100 ml, você vai utilizar 5 gramas da mistura de ervas ou 15 gramas da mistura de ervas, tá? Os materiais necessários é uma erva ou uma combinação de ervas naquelas proporções de 5 a 15%, óleo de milho, girassol, canola ou um azeite, não precisa ser um azeite extra virgem, pode ser um azeite virgem, né? Não precisa utilizar um produto de altíssima qualidade, né? Porque o próprio azeite ele já tem extra virgem, ele já tem um aroma e uma qualidade nutricional extremamente um sabor, né? Ele é muito saboroso. E um recipiente higienizado para maceração e material para filtragem. Essa maceração ela é feita a temperatura ambiente, assim como eu falei, os óleos são líquidos mais viscosos, então a gente utiliza essa maceração por cerca de 30 dias. Feita a maceração, você vai então filtrar esse material, tá? Proceder à filtragem e envasar em frasco esterilizado e rotulado.
Então, tá aqui todo o passo a passo, né, resumido para vocês, mas de uma forma bem fácil de vocês entenderem. E aí, uma vez que você filtrou, né, você tem aqui o seu azeite aromatizado, tá? Onde você pode ou não colocar uma ornamentação, como nesse frasquinho aqui, nesse outro, né? Para poder só dar aquele toque final, né, de aguçar o paladar através da visão, tá? Então, você vai envasar em frasco estabilizado e rotular. A conservação desse produto, dependendo das boas práticas de processamento, ele gira em torno de 6 meses a 1 ano. Vinagres. Os vinagres são preparações obtidas pela ação do vinagre, né, sobre as plantas frescas ou secas. Aqui não importa se você utilizar planta seca ou fresca. O vinagre é uma preparação aquosa, ele é 5% de ácido acético, uma solução, né, aquosa 5% de ácido acético. Então, você pode utilizar a maceração a temperatura ambiente, tanto a partir de plantas frescas ou secas. Os vinagres mais utilizados são o vinagre de maçã, tá? Podendo também utilizar o vinagre de vinho. Mas pode-se utilizar um vinagre de arroz, né? O que você for da sua preferência. A mesma coisa para os óleos, né? Sugere-se uma combinação de ervas, aí, no caso de utilizar uma combinação de 5 a 15% do volume do vinagre. Vinagre é uma preparação que você deve, independente de qualquer coisa, armazenar em geladeira, né? Ou em temperatura ambiente, né? Livre de fonte de calor, de presença de sol, porque o vinagre, ele, por um simples aquecimento, ele reage e forma anidrido acético, e é o que a gente observa quando forma aqueles pozinhos no fundo do vinagre, que ele dá um pozinho lá no fundo, aquilo é anidrido acético. Inclusive esses vinhos de qualidade mais inferior, né? Geralmente você nota que tem um precipitado no fundo. Por isso que ele dá muita ressaca, porque ele vai fazer mal para o seu fígado e isso vai te dar dor de cabeça, né? Então, aqui estão os materiais necessários para o preparo de vinagres aromáticos e a maceração pode ser feita entre 15 a 20 dias, tá? Lembrando que a gente precisa rasurar, dependendo do tamanho das ervas ou da erva que você estiver trabalhando, por exemplo, se for uma sálvia ou se for um hortelã, né? Você pode rasurar esse material vegetal. Agora, no caso do tomilho, que já tem umas folhinhas muito miudinhas, né? No caso do alecrim, que também tem a folhinha bem fininha, né? Já não há necessidade de fazer nenhuma trituração. Aqui está o modo de preparar, né? A mesma coisa, né, que a gente tem demonstrado para os óleos e tinturas que eu conversei com vocês, e a conservação conforme eu já também disse, né? 6 meses a 1 ano, conservar em local fresco, de preferência em geladeira, tá? Aí você tem o seu, após a maceração, você filtra e aí você invasa em um frasco e rotula. Os vinhos aromáticos são preparados da mesma forma, né, que os vinhos medicinais, né? Utilizando o vinho tinto, seco ou branco, tá? Com graduação alcoólica de 11 graus. E este vinho pode ser usado, né, no caso de tinto seco, para temperar a carne vermelha, e no caso de vinho branco, por exemplo, um vinho branco com alecrim, né, pode ser utilizado para preparar carnes brancas. E os sais aromáticos, né? Na preparação do sal aromático, todas as ervas elas devem estar secas e pulverizadas, elas têm que estar na forma de pó, né? Você pode utilizar em casa o próprio liquidificador ou um multiprocessador de alimentos para pulverizar e uma peneirinha, né? Para peneirar, para tamizar o seu material, para não ficar aquela coisa cheia de fragmentos diferentes, né? E você pode usar o sal tanto grosso quanto o sal fino, né? De preferência o sal iodado. No preparo de sais aromáticos não se recomenda a utilização de pimentos, porque não é todas as pessoas que apreciam, e algumas, né, têm problemas, por exemplo, pimenta do reino é muito tóxico para sistema circulatório, nem toda pessoa pode fazer o uso
desse condimento. A noz moscada também ela pode ser usada, embora com moderação, pois ela apresenta efeitos semelhantes à pimenta, né, do reino, sendo digestiva em pequenas quantidades. Mas dependendo da pessoa, por exemplo, eu tenho um irmão que ele tem colite ulcerativa, se ele comer noz moscada, a crise dele acontece, né? Aqui estão os materiais necessários, né? O sal, basta você pesar a mistura de ervas, né? Que a gente recomenda em torno de 5 até 15%, tá? E pesar diretamente, né? Na quantidade de sal que você vai preparar. Se for 100 gramas, você vai preparar aí 10%, 10 gramas da mistura de ervas. E vai misturar diretamente lá no saquinho mesmo, né? O sal aromático, tá? Os sais aromáticos, eles muito fácil de ser preparado, né? E eles conservam aí de 6 meses a 1 ano em local fresco. Existem outros produtos aromáticos, como o açúcar aromático. Você pode pegar na sua lata de açúcar, né? No seu recipiente de guardar o açúcar, você pode colocar, por exemplo, folhas de erva cidreira fresca, ou canela, ou baunilha, que você vai aromatizar o seu açúcar com esse tipo de aroma, né? Manteigas aromáticas, por exemplo, a própria manteiga, o pão de alho, ele é feito com uma manteiga aromática, né, com alho. Manjericão, você pode fazer uma pasta de manteiga com manjericão, ou um pesto, né? Um molho pesto que é feito com azeite e bastante manjericão e passar num pão, né? Existem várias receitas aí de molho pesto, inclusive algumas mais requintadas que vai parmesão, nozes, né? Então fica uma delícia. Patês com ervas, né? Patês de vários tipos, né? Ricota, tomate seco, frango, atum, né? O que vocês desejarem, podem ser utilizados aí para condimentar, né? Ou mesmo utilizar só um tempero, uma base, né? Um creme de leite ou uma maionese para bater um tempero, né? Colocar um sabor de louro, de orégano ou diversas misturas de ervas. Bebidas aromáticas, né? O suco de abacaxi com hortelã talvez seja o mais conhecido, o suco de limão com capim-limão, o suco de melancia com gengibre. Nossa, existem várias receitas de suco, né? Pães aromáticos, né? Gengibre, cravo com canela, né? A gente vê aí muito rosca, né? Roscas aromatizadas com canelas, pães aromatizados com erva doce. E existem algumas misturas que a gente pode comprar já prontas no supermercado, naquelas gôndolas onde tem lá os produtos de condimentos, né? As misturas já prontas, como a mistura francesa, o bouquet garni e o fines herbs. Aqui é só uma tabelinha para vocês verem, né, que as ervas e suas combinações dos alimentos. Então, para peixes, quais as ervas que combinam mais, para carne suína, para aves, né, ovos, na verdade, para ovos, aqui para aves, para sucos, né, que é a melancia com hortelã também, né, uma proposta aqui. Então, existem várias opções, né? Então, o processamento de plantas condimentares, né? O que a gente pode falar um pouquinho mais, né? A gente sabe que algumas ervas, elas possuem sabor amargo, por exemplo, o alecrim e a sálvia, mesmo o tomilho, eles não devem ser utilizados em grande quantidade nessas misturas, nessas combinações de ervas, porque eles têm um sabor amargo. Quando você precisa conhecer bem o sabor dessas ervas, né? Conhecer bem as ervas, colocá-las na boca, fazer uma análise sensorial para ver se você se agrada ou se não agrada o seu paladar,
Porque às vezes, a princípio, você coloca, por exemplo, um alecrim na boca, você sente um sabor adocicado, porque geralmente as papilas gustativas em relação ao doce, elas estão mais concentradas na ponta da língua, né? Embora elas estejam em toda a região da língua, elas estão mais concentradas na ponta da língua. E aí, quando você engole, você sente um sabor amargo. E aí você fala assim, não gostei do alecrim. Mas a princípio você estava gostando, né? Então, a gente tem que conhecer esse sabor das ervas para ver, né? Por exemplo, quem não gosta de picância, né, não vai gostar muito de pimenta. E lembra que o frasquinho que eu mostrei com a ornamentação, né? Aquela ornamentação, você não pode simplesmente pegar um galinho lá na horta e simplesmente socar, né? Jogar lá dentro do frasco para fazer a ornamentação do seu produto. A gente tem que passar por um processo que chama de clarificação. Então, as ervas que são utilizadas, inclusive, para preparo de manteigas e também para ornamentar esses frascos, tá? Tanto quanto o óleo quanto o vinagre, elas devem ser clarificadas. O que é o processo de clarificação? O processo de clarificação, você precisa ter um recipiente contendo uma água que vai estar a uma temperatura de 60 graus, tá? Ela tem que ter uma temperatura bem controlada de 60 graus. E do lado uma bacia de água gelada com bastante gelo. Então você vai pegar, né, um recipiente tipo um escorredor de macarrão e vai colocar suas ervas ali naquela peneira, né, do escorredor do macarrão e vai mergulhar rapidamente na água quente e retira e já joga na água fria. Então, isso a clarificação é um processo que é como se fosse uma mumificação da planta. Ela vai, com esse choque térmico, né, do quente e frio, ele vai estabilizar as enzimas, tá? E vai permanecer aquele material verdinho, sanitizado, né? E pronto para ser, então, depois ele deve ser seco, né? Para então ser colocado dentro do recipiente, no caso da ornamentação. E da manteiga também, né? Você não pode utilizar, idealmente você deve utilizar o produto, né, já sequinho, retirar um pouquinho da água para não ficar dando aquela água na sua manteiga. Bom, então o processo de plantas condimentares, né, a gente deve utilizar muito da nossa intuição e da sensibilidade, que são realmente os guias mais confiáveis que se pode ter numa cozinha, né, para a gente poder inventar e condimentar um prato, né? Mas como eu já comentei, é de fundamental importância vocês terem conhecimento sobre as ervas, né? E qual a combinação delas, o que isso daria em termos assim de misturar, né? E aguçar aromas e sabores. Então, o objetivo é fazer descobertas, né, que podem se tornar ainda mais incríveis quando se alia a imaginação ao conhecimento aprofundado das plantas aromáticas e condimentares. Uma combinação harmoniosa de ervas é o fruto do conhecimento que temos sobre elas, da criatividade e do bom senso. Isso é o que eu ia, né, propor para vocês em uma aula prática. No entanto, nós vamos trazer um vídeo para mostrar, né, já que a gente não vai poder ter as aulas presenciais. Aqui eu trago para vocês algumas literaturas, sugestões de literaturas que vocês podem comprar ou adquirir, ou mesmo baixar da internet. Esse documento, por exemplo, que vocês conseguem baixar ou tentar baixar esses livros, né? Para que vocês tenham mais, inclusive esse livro traz a história, a botânica, a culinária, né? É um livro muito, muito legal esse livro aqui, tá? Um dicionário gastronômico, né? De ervas e especiarias. Quem gosta de cozinhar pode se esbanjar ali e se aprofundar, né? Com esses ensinamentos. Então, né? O importante, na verdade, você pode ter conhecimento e tudo mais, mas o segredo da boa mesa ela é realçar, né, o sabor dos alimentos numa profusão de aromas e sabores que despertam o olfato e o paladar.
As ervas aromáticas, elas dão sabor aos alimentos e algumas combinações são comuns, né? Como o manjericão nos molhos, né? De tomate, o açafrão ou o alecrim com frango, o orégano, né? Nos queijos, os ovos e nas pizzas. Então, o que é excitante na culinária, por exemplo, até mesmo o parmesão, né, que vem na macarronada com aí o manjericão, é o que vai realçar o sabor umami, né, dessa macarronada. Então, o que é excitante na culinária é o fato de haver sempre um espaço para novas experiências e para a possibilidade de novas e bem-sucedidas misturas de sabores. E aí eu deixo essa pintura, né? Uma tela de pintura, isso realmente é uma arte, né? De acordo com Paula Negrais, saber combinar bem as ervas é uma arte. A infinidade de combinações e misturas possíveis, cada uma delas sempre única e original, transforma o temperar numa brincadeira tão prazerosa quanto desafiadora.